isso aí. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Sidney aqui, mais uma vez em mais um vídeo. Eu espero que vocês estejam bem. Fiquei 5 dias sem subir na motoca porque eu tive que fazer aí um exame de PSA, que é para ver como é que tá a próstata, né? E eu tinha que ficar 5 dias sem andar de moto, bicicleta ou a cavalo, que eu não tenho. Não sei o que tem a ver, porque esse exame é feito no sangue, então não sei o que tem a ver. Mas agora eu tô dando uma volta e vou aproveitar e vou fazer um vídeo aqui já falando sobre um assunto que agora eu não me lembro quem, cara, se foi Vlamilson, Adilson ou não lembro quem que pediu esse vídeo falando sobre os comandos básicos aí da moto, ou seja, uma breve explicação aí sobre como é uma moto e como pilotar uma moto, né? Bom, enquanto eu vou falando aqui, eu vou colocando imagens aí de cada parte que eu estiver falando, tá? Eu acho hoje que as pessoas reclamam demais, sabe? Nada tá bom para as pessoas, e não me levem a mal, é que eu sou velho, tá? Então a gente que já tem uma idade avançada aí, é um outro esquema, né? A gente aprendeu a viver num outro esquema, nós não tínhamos nada na mão, tá? Mas eu vejo hoje que a geração meio Nutella, meio mimimi, as pessoas reclamam de tudo, querem tudo facinho na mão, né? Mas o lance de estar mostrando para vocês aí como é que é a moto, funcionamento e tudo mais, é uma experiência que a gente tem, que a gente aprendeu sozinho. Eu mesmo soltei a moto na ladeira e comecei a pilotar. Mas já que tem essas facilidades aí, eu vou deve ter vídeos também aí no YouTube, mas não custa nada eu fazer o meu também e atender o pedido aí de um inscrito, não é? Então, para você que não entende nada de moto, para você que quer ter uma moto, mas não sabe como pilota, não faz ideia do que é uma moto, vamos lá. Hoje em dia as coisas estão mais fáceis, tá? Tem muitas scooters automáticas aí, então hoje em dia o negócio não é tão difícil. Mas você que quer ser um motociclista raiz mesmo, quer pegar aquelas dificuldades mesmo de não achar o neutro, de não saber como engata a marcha e nem nada, eu fui aprendendo tudo na intuição, porque no meu tempo não era nada fácil. Básico, tá? O básico que você precisa saber de uma moto, questão de pilotagem. Então a moto é formada por um acelerador, fora motor e tudo mais, claro. Mas isso é para você saber como pilota uma moto. Então você tem que saber que uma moto tem um acelerador, a moto tem uma embreagem que é acionada através do manete da sua mão esquerda, e o acelerador fica na mão direita, e o manete que está junto do acelerador é o freio dianteiro, que aliás, sempre que você frear, combine a pressão no freio traseiro e dianteiro. O freio traseiro diminui a velocidade, mas quem para a moto mesmo é o freio dianteiro, tá? Então sempre dosando uma pressão. E aí temos então mão direita, manete do freio e acelerador, mão esquerda nós temos o manete da embreagem, o manete que aciona a embreagem. Isso, claro, numa moto com câmbio, que não é automático, com câmbio manual, certo? E nós temos na parte de baixo, no pé esquerdo, coladinho com o motor, nós temos o pedalzinho do câmbio. No meu caso, o meu é comando avançado. Nas outras tem um câmbio um pouquinho do lado da pedaleira, na parte de trás. Como a minha é comando avançado, então a pedaleira fica aqui no comando avançado. Então esse é o câmbio, tá? E como funciona o câmbio? Ó, pessoal, isso em todas as motos, tá? As motos mais antigas, né? As primeiras motos tinham o câmbio na mão esquerda, né?
você tinha que apertar a embreagem com a mão esquerda, levar a mão direita para o lado esquerdo e trocar a marcha. Essas são as bem antigas, uma das primeiras motos que surgiu. Mas desde que o câmbio passou, a fumaceira desse carro, desde que o câmbio passou a ser no pé, né, no pé esquerdo, então isso é lei. As primeiras motos, 4 marchas, tudo para baixo, né? As motos mais novas, primeira para baixo e as demais marchas para cima. Tem as 7, tem as 6 marchas, é isso que vai ser sempre, né? Primeira para baixo, o resto para cima. Beleza? Entenderam isso? Pé direito você fica com o freio traseiro, né? No pé direito você tem o pedal do freio traseiro. Uma dica também: você é meio medroso, você é meio inseguro, você anda com o pé ali sempre fazendo uma pressãozinha no pedal do freio, isso não é bom, tá? Isso não é bom. Além de você estar aumentando o desgaste do freio traseiro, você também está exigindo mais da sua bateria. Então pode ser que a sua bateria descarregue andando, porque a luz de freio ela é um pouco mais forte, então ela consome um pouco mais de energia e isso acaba aí descarregando a bateria, tá? Então eu vejo muita gente que tem essa mania de fazer pressão no freio traseiro ou uma pressãozinha no freio dianteiro ali no manete, aí acaba acendendo a luz de freio, tá? E aí quando você freia para valer, ninguém sabe se você está freando muito mesmo, porque você já estava com a luz de freio acesa, não vai mudar nada, né? Então tomem esse cuidado, tá? Então para você que está aprendendo e não sabe nada de moto, como é que eu faço para sair com a moto? Olha, é a mesma coisa de como você faz para sair com o carro. Só que no carro você tem a embreagem, freio no pé. Isso quando é carro com câmbio manual, né? Mas hoje em dia é tudo Nutella, hoje em dia tudo é automático, né? Então a maioria das pessoas tem tudo com câmbio automático. Mostrar para vocês um pouquinho aqui no dia a dia, ó. Bom, agora eu vou sair, dou uma aceleradinha leve e vou soltando o manete da embreagem. Uma aceleradinha leve, por quê? Porque se você acelerar de uma vez e soltar a embreagem, você vai sair cavocando. Então você solta levemente a mão da embreagem e acelera levemente. A hora que você já soltou a embreagem de vez, daí você vai dar uma acelerada maior, uma pressão maior no acelerador, né? Para fazer a moto desenvolver velocidade, né? E para não morrer também. Só que tudo isso, gente, tudo isso não se faz com força, tudo se faz com jeito, tá? Então isso é o básico que você precisa saber para sair com a moto, né? Para sair com a moto, beleza. Mas e daí? Eu saí com a moto em primeira. Quando é que eu sei que eu tenho que trocar de marcha, né? Bom, as motos, eu já falei sobre isso, os motores variam um pouco. Tem moto que tem uma faixa de giro em que já enche o motor e você consegue trocar de marcha. E tem moto que a faixa de giro é outra, né? Então com menos giro você já consegue trocar de marcha. E como é que você sabe isso? Bom, você vai sentir na velocidade, você vai sentir no ronco do motor, né? Você vai ver que o motor encheu, que ele já está urrando e não está indo mais do que aquilo. Então é hora de trocar a marcha. Daí para os mais Nutellas, né? Eu não sei qual moto, mas eu já sei que algumas motos aí mais modernas, elas acendem uma luz quando é hora de trocar de marcha, né? Como acontece nos carros. O meu carro, por exemplo, eu saio em primeira, quando já sobe o giro, aparece no painel uma flechinha dizendo para eu subir marcha, né? E quando eu tomo uma subida, já aparece uma flechinha dizendo se eu tenho que descer marcha, se eu tenho que reduzir, né? Então, mas a gente sente isso na intuição mesmo, né?
Até vou dar uma paradinha aqui, vou mostrar para vocês, tá? Vou achar o neutro aqui, que é sempre uma tarefa difícil. Achei o neutro, tá? Engato seguro a embreagem, engato a primeira, acelero um pouquinho e começo a soltar a embreagem. Bastante sensibilidade. Se você sentir que a moto começou a andar, você tem que começar a controlar a embreagem, ó. Tá vendo? Bom, ó, soltei a embreagem, posso aumentar o giro. 5.000 giros, coloco na segunda. Isso no caso da Chopper Road, tá? Ó, você vê que quando chegar no 4.000 giros, ó, o motor já encheu. Engato uma terceira. A terceira já começou no 4.000. Ó, 5.000 giros, engatei uma quarta. Vou dar uma reduzidinha aqui na velocidade para passar uma lombada. Tô em quarta ainda. Para jogar uma quinta, 5.000 giros, passando dos 5.000 joga uma quinta. E vamos lá. Mas e a aceleração? E se eu quiser dar uma esticadona, pode? Pode. É você que sabe. Mas se você manter a aceleração que você começou na primeira marcha e ir subindo marcha, também o giro vai subindo. Só que vai subindo mais devagar. Entenderam? Então é isso. Isso é o básico que você precisa saber para pilotar uma moto. Você que nunca pilotou e quer ter uma moto aí raiz, uma moto aí onde a embreagem é na mão, aonde o câmbio é no pé. Ó, a moto tá caindo, ó. Tá caindo o giro. O que eu tenho que fazer? Voltar para uma quarta aqui, ó. Se a quarta não der, continuar caindo o giro, jogo para uma terceira. Ó, a terceira já começou a subir giro de novo, entendeu? Então na subida é isso que acontece. Quando começa a cair o giro, você sente que a moto não está indo, você troca de marcha. Agora pilotar exige que você tenha todo cuidado, olho na pista, olho na rua o tempo inteiro. E no caso de, eu já conheço pessoas, tá? Que não pilotam bem, tá? Eu conheço pessoas que são muito inseguras em cima da moto, que caem com facilidade. A moto é o seguinte, a moto ela não precisa do piloto para andar. Se ela tiver uma linha reta e uma velocidade boa, ela vai embora sem piloto, não precisa ninguém pilotar ela, tá? A função do piloto em cima da moto é dar a direção que ele quer para ela. Então, conforme você joga o corpo para lá e para cá, né, ela vai seguir a direção desejada. E é esse o negócio mesmo, porque às vezes você não precisa nem virar o guidão. Apenas você joga o corpo para o lado que você quer ir e a moto vai, tá? Então, olha aqui, por exemplo, ó, eu só inclino a moto para o lado que eu quero ir e ela vai. E o guidão continua em linha reta, né? Então a moto não precisa de você para se equilibrar, ela se equilibra sozinho. Você só muda a direção dela, você leva ela para lá ou para cá de acordo com a sua necessidade. De novo, você tem que estar bem à vontade em cima da moto. Como eu falei, tem pessoas que não levam jeito para pilotar, que ficam muito duras em cima da moto, né? Então ela acaba segurando com força demais o guidão e a moto acaba fazendo esse movimento aqui, né? E andando esse movimento de zigue-zague aqui no guidão pode ser fatal, tá? Ó, vamos lá, dá para pilotar sem botar peso no guidão, somente virando o acelerador, tá? Então para pilotar a moto tem que ser assim, ó, você tem que estar bem à vontade. Dá para você olhar para o lado, dá para olhar para o outro, contanto que você tenha atenção no que está na sua frente aí, que você tenha uma noção de espaço para poder continuar pilotando, né? Não tem nenhum obstáculo na sua frente, você consegue olhar para um lado e para o outro sem tirar a moto da sua trajetória, né? E para tirar a moto da sua trajetória basta isso aqui, né?
Basta você entortar. Pode ser que você dê uma viradinha no guidão e isso acaba sendo uma coisa meio que involuntária, né? Acaba sendo uma coisa de instinto mesmo, de direção. Pode ser até que você vire um pouquinho o guidão e nem perceba. Mas não há necessidade para mudar de direção, não há necessidade de, como num carro, por exemplo, que você vira o volante. Na moto você apenas inclina, né? Então quando você está devagar, se você inclinar a moto para um lado e o corpo para o outro, ela vai mudar de direção do mesmo jeito, tá? Agora se você está com um pouquinho mais de velocidade, então a necessidade de você, além de inclinar a moto, você levar o corpo na mesma inclinação para fazer a curva, né? Então quanto mais fechada a curva e mais você tiver em velocidade, a necessidade de você inclinar a moto e o corpo seu na mesma direção. Isso também, olha aqui, ó, já inclinei o corpo e a moto na mesma direção para poder fazer a curva ali um pouquinho mais embalado. E quem está na garupa, eu já levei gente que está na garupa, em que eu inclino a moto para um lado e o cara inclina o corpo para o outro de medo de cair. Isso aí é horrível para quem leva a garupa, né? O certo, eu mesmo gosto de levar somente a minha esposa na garupa, porque ela vai meio que grudada em mim. Então a hora que eu inclino o corpo, naturalmente ela vai inclinar junto comigo, porque ela está segurando em mim pela cintura ali com as mãos, né? Mas quando, no caso de alguém levar um homem na garupa, ou uma criança, talvez, é importante que a pessoa da garupa incline o corpo junto com você sempre, em qualquer curva. E volto a dizer, isso é muito importante. É importante que você esteja bem à vontade, tá? Bem à vontade em cima da moto. Não fique com o corpo duro, não fique grudado no guidão, como se você fosse ser levado pelo vento, tá? Não precisa, tá bom, pessoal? Tem que ser bem à vontade. Se você tem uma moto grande, pesada, tá? Aí complica um pouco mais. Aí você, enquanto ela está em baixa velocidade, você precisa ter um pouquinho mais de habilidade. Mas em alta velocidade, aí fica fácil também. Existem motos grandes que são bem leves, motos esportivas mesmo, que são boas de curva. Olha, ó, fiz uma curva aqui, ó, e vou fazer outra aqui, ó, sem virar o guidão, ó, somente inclinando o corpo e a moto. E se eu quiser inclinar somente a moto e jogar o corpo para o outro lado, também faz a curva, que a gente chama de contra-esterço, né? Mas enfim, pilotar a moto é muito simples, mas eu já vi pessoas que definitivamente não levam jeito para pilotar a moto. Num carro de 4 rodas aí, você pode dar uns trancos, soltar a embreagem antes da hora, dar aquelas, né? Aquelas curvas que você joga o cara que está do seu lado, pressionar a porta para cima de você e tudo bem, não acontece nada. Agora numa moto ela tem 2 rodas só, né? Então a moto parada ela foi feita para cair. E andando ela não precisa de você para andar em linha reta. Ela só precisa do piloto para mudar de direção. Então é importante você estar bem à vontade em cima da moto. Se você é muito inseguro, é sinal que você não nasceu para isso. Infelizmente, eu sou obrigado a dizer assim, tem muita gente que não nasceu, né, para dirigir, tem muita gente que não nasceu para pilotar moto mesmo, que não adianta, o cara parece que não aprende. E antigamente eu costumo dizer para meus filhos mesmo, para os meus conhecidos, eu aprendi dirigindo uma Brasília, tive Fusca, e quem teve Fusca e Brasília, quem aprendeu a dirigir nesses 2 carros, dirige em qualquer carro, né? Dirige qualquer carro na vida, porque são carros difíceis de pilotar. Já a moto, desde sempre, tá? Desde que eu tive a minha primeira moto, moto sempre
é a mesma coisa para pilotar, seja ela moderna ou não. Vai depender muito de você ter segurança e de você ficar bem à vontade para fazer o negócio. Se você ficar com medo, durão, o negócio não rola. Beleza? Então, pessoal, é isso que eu tinha para passar para vocês, assim, questão de pilotagem. Não dá para falar muito, né? Não dá para eu falar um monte de coisa aqui, você vai montar na sua moto e vai sair andando. Não tem como, né? O que eu falei é o básico que você precisa saber para pilotar uma moto. E não dá, né? Não dá, é na prática mesmo. Tem coisas que quem leva jeito para a moto começa a fazer coisas em cima da moto que parece mágica, né? Mas quem não sabe, infelizmente, quem não leva jeito, pode ser que não venha a levar nunca. Pode ser que fique mais ou menos pilotando moto, mas bom mesmo às vezes não fica, né? Me perdoem por ter falado isso. Espero ter ajudado vocês de alguma maneira, tá? Curta, compartilhe, inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. É isso aí.